todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou traçar o perfil da Banca Vunesp para os concursos de PEI e ATE da Prefeitura de São Paulo. Lembrando que na semana passada, finalmente foi divulgado a banca organizadora desses dois próximos concursos aí da Secretaria Municipal de Educação, que será a Fundação Vunesp. Esse vídeo também vai servir para outros concursos da Vunesp, que inclusive abriram seus editais essa semana, como Mogi das Cruzes e também a Prefeitura de Osasco, beleza? Além disso, se você está se preparando para o concurso de professor de educação infantil PEI e o auxiliar técnico de educação da Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas pré e pós-edital, com atualização gratuita pós-edital, cada uma R$ 30. Também tem a apostila para Osasco, para PEB1, PDI, também tem para Mogi das Cruzes, PEB1, e também eu tenho um curso de discursivas para PEI. Vai ficar na descrição do vídeo os links lá da plataforma Hotmart para vocês adquirirem aí os meus materiais ou o curso de discursivas para PEI, ok? Agora vamos conversar sobre, afinal, quem é a Vunesp, para quem não conhece, nunca fez concurso público. A Vunesp é uma banca que está há décadas aí no mercado, ela é aqui do estado de São Paulo e ela é muito tradicional e ela pega aí a maioria dos concursos para fazer. É uma banca aí conceituada, apesar de algumas polêmicas, como por exemplo o último concurso de professores do estado de São Paulo, mas eu não vou entrar aqui no mérito nesse vídeo, ok? As provas objetivas da Vunesp são de múltipla escolha, contendo 5 alternativas. A banca Vunesp é considerada tradicional, não apresentando um alto nível de complexidade em suas provas, como, por exemplo, a Sebrasp-CESP ou a temida FGV, que a maioria de vocês conhecem aí por causa do concurso de PEIF e também Fundamental 2 e Médio da Prefeitura de São Paulo, né? Ainda assim, algumas dificuldades podem surgir ao resolver provas da banca Vunesp, principalmente devido aos enunciados longos e de difícil leitura e as questões com situações hipotéticas, que eu já vou falar aqui como aparecem essas questões, que exigem mais atenção do candidato. Portanto, a Vunesp ela é menos complexa que a FGV, porém ela cansa mais. Ademais, também é comum que todo o conteúdo programático previsto em edital seja cobrado. Assim, principalmente Prefeitura de São Paulo, a gente sabe que o conteúdo programático dos seus concursos são enormes, mas a Vunesp tenta cobrar o máximo possível daquele conteúdo programático na prova, ok? Tirando isso, a banca Vunesp pode ser considerada relativamente previsível, embora que a Vunesp tem um ciclo de vida, geralmente de 2 a 3 anos. A cada 2 ou 3 anos, ela muda a forma de aplicação aí das suas provas, de formulação de questões, tá? Então, ela não é tão previsível assim, ela tem um ciclo de vida, atentando-se muito aos modelos de provas passadas e até mesmo repetindo questões. A literalidade de leis também é uma característica marcante das questões de direito. No caso aqui, falando em questões de legislação, que ainda não exploram tanto a jurisprudência e doutrina. Que isso significa, por exemplo, a LDB vai cair exatamente, por exemplo, está pedindo lá o artigo 4º, vai cobrar exatamente o que está lá no artigo 4º, não é uma interpretação daquele artigo da LDB, que no caso seria a jurisprudência e doutrina, que não, é exatamente a lei como está lá, portanto, que a gente chama em concurso público de lei seca. Agora vamos falar sobre a parte dos conhecimentos gerais aqui do auxiliar técnico de educação, mas também serve dos conhecimentos gerais, tanto aí para o concurso de Osasco como Mogi das Cruzes. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que cai em conhecimentos gerais? A Vunesp gosta de cobrar língua portuguesa, matemática e noções de informática. Primeiro, vamos falar sobre língua portuguesa. Assim como se observa na maioria das bancas organizadoras, a Fundação Vunesp costuma dedicar um grande número de questões à língua portuguesa. No mínimo, sempre nas provas, vem com 10 questões, às vezes 15 ou no máximo até 20, tá? O foco costuma estar
tanto em conhecimentos gerais de gramática, como crase, pronomes, pontuação, acentuação, quanto em interpretação de texto. Geralmente, metade das questões de língua portuguesa são interpretação de texto. As questões de língua portuguesa quase sempre estão acompanhadas de charges, quadrinhos e ou trechos de jornais e revistas, e aqueles textos longos que são para cansar o candidato, constantemente relacionado ao conteúdo com atualidades. De modo geral, não costuma ser questões difíceis, como, por exemplo, o português da FGV, que nem quem é formado em língua portuguesa, é mestrado, doutorando em língua portuguesa, consegue resolver aquelas questões da FGV. A VUNESP, em questão de língua portuguesa, é bem mais branda. E fazendo um levantamento das provas dos últimos anos da VUNESP, o que é mais cobrado em português? Pronomes, emprego dos pronomes relativos, colocação pronominal, verbo, concordância, regras de pontuação, uso de conectores, regência, crase, interpretação de texto. E em alguns casos aqui, a gente pode resolver por macetes, como, por exemplo, a colocação pronominal. Eu trouxe um exemplo aqui. Por exemplo, tem a regra aqui do se, que o se, quando está seguido aqui da preposição que, ele precisa vir antes, o que está chamando para antes. Então, o se tem que ficar antes do verbo. Então, tem essas regrinhas, esses macetes nessas questões que são mais cobradas, que facilitam os seus estudos. Não é que, por exemplo, eu só vou estudar isso em língua portuguesa e vou deixar de lado o resto que está no conteúdo programático do meu edital. Não, mas dá foco nesses temas que eu estou aqui abordando com vocês, ok? E dá para resolver as questões por macetes, por regras. Então, precisa fazer muitas questões de língua portuguesa. Você não precisa ser um especialista, ter domínio da língua portuguesa para resolver questões objetivas na VUNESP, ok? Matemática. Na disciplina de matemática, a banca costuma trazer questões relativamente mais complexas, mas ainda assim costuma não ser muito difíceis. Fique ligado nos assuntos mais cobrados em matemática, como regra de 3, simples ou composta, proporcionalidade, porcentagem e geometria plana. A maioria das questões de matemática da VUNESP, inclusive, dá para resolver com regra de 3, por exemplo. Mas atenção, nos últimos anos, as questões exigem, por exemplo, uma questão trabalha dois conceitos, de matemática. Por exemplo, uma questão que vai cobrar tanto geometria plana como porcentagem, no exemplo que eu trouxe aqui. Nessa questão, pede para você fazer o cálculo aí da largura, dessa folha de papelão e também a porcentagem, Então, você vai trabalhar aqui dois conceitos. Então, as questões de matemática da VUNESP acabam sendo mais cansativas e mais demoradas para se resolver. Agora, sobre informática. Geralmente, no último concurso de ATE, que foi de 2019, foi cobrado noções de informática. E nos últimos anos, em alguns concursos para professores, também está sendo cobrado noções de informática. Foi assim, por exemplo, em São Bernardo do Campo e também em Santo André. As questões de informática são consideradas mais fáceis, com uma abordagem mais simples sobre os conteúdos geralmente cobrados nos certames de forma geral. E o que mais é cobrado em informática? Sistema operacional Windows, raramente é cobrado o Linux. Pacote Office, que é Word, Excel, PowerPoint, navegação na internet, geralmente o Chrome ou o Firefox, e-mail e atalhos em geral, atalhos do sistema operacional, atalhos do pacote Office. Então, geralmente, as questões da VUNESP em informática não são tão difíceis, mas, às vezes, por exemplo, pode cair uma fórmula de Excel, que é um pouquinho mais complexo. Então, precisa estudar bem a parte de informática. Agora, mais específico aqui para o ATE, também lá no concurso de 2019,
que inclusive foi ali a maior quantidade de questões da prova, foi a questão de publicações institucionais e legislação, que foram 20 questões. Eu fiz aquela prova, né? Fui aprovada, para quem não sabe, passei entre os 100 primeiros. E como são cobradas essas questões? Conhecimento da lei seca propriamente dito, então exatamente conforme está lá na lei, não é interpretação da lei, como nessa questão que eu retirei do último concurso de ATE. Eu vou ler aqui para vocês. Anderson, auxiliar técnico de educação ATE de uma escola municipal de ensino fundamental, MF, recebeu em seu primeiro dia de trabalho uma lista com o nome de alunos que não estavam frequentando as aulas há pelo menos 4 dias. A diretora solicitou que fossem feitas ligações aos responsáveis pelos educandos para averiguar os motivos das ausências dos estudantes. De acordo com a Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 54, inciso 7, parágrafo 3º, compete. Portanto, a VUNESP gosta de elaborar questões que chamamos de estudo de caso. Vai contar uma historinha para você, a historinha do Anderson, que foi fazer busca ativa das crianças que estavam faltando mais de 4 dias, pelo menos, né? De acordo com o ECA, lá no artigo, o que deverá ser feito nesse caso da historinha que foi contada aqui. E vai cair exatamente o que está disposto lá no artigo 54, inciso 7º, parágrafo 3º, tá? Portanto, é a letra da lei, ok? Então, a VUNESP, ela retira trechos na íntegra das publicações institucionais, no caso aqui do currículo da cidade também, como das legislações, tanto municipais como nacionais, questões longas, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que dá meia folha, e cansativas. Por exemplo, tem toda essa história para cobrar o que se quer no artigo lá do ECA, né? E questões estilo estudo de caso, como eu expliquei aqui para vocês. Agora vamos lá para o professor de educação infantil, o PEI, que vai atuar nos CEIs, que são Centros de Educação Infantil, vulgo creche, né? No último concurso de 2015, foram 60 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais, legislação nacional e municipal, publicações institucionais e autores gerais da pedagogia. Depois, 30 questões de conhecimentos específicos, legislação nacional e municipal, publicações institucionais próprias da Prefeitura de São Paulo e autores específicos da educação infantil, principalmente autores que tratam da questão do 0 a 3 anos, que é o público do PEI, certo? Nesse concurso não tinha ainda o currículo da cidade. O currículo da cidade, ele foi publicado na virada de 2018 para 2019. Portanto, lá em 2015 não tínhamos o currículo da cidade. Então, se você quer treinar questões do currículo da cidade, baseados na Banca VUNESP, inclusive tem alguns vídeos aqui no canal que eu fiz ano passado, você pode pegar as provas do ATE e também do coordenador pedagógico de 2019. Esses concursos já cobraram o currículo da cidade, ok? Outro ponto importante é que muitas pessoas me perguntam, professora Jéssica, eu tenho que estudar português e matemática para o PEI? Vamos aguardar sair o edital. Como eu falei, o último concurso não cobrou português e matemática. Aliás, nunca nesse cargo de PEI cobrou. Foi assim também no cargo de PEIF, porém a gente teve a surpresa ano passado de vir cobrando português e matemática. Essa gestão atual é uma caixinha de surpresas, portanto não dá para prever. Então a gente precisa aguardar o edital. Se serão cobrados realmente português e matemática. Eu não vou botar minha mão no fogo para falar não vai cair ou sim vai cair. Então, vamos aguardar o edital. Por enquanto, o que eu aconselho? Estude legislação e os autores e principalmente as publicações institucionais da Prefeitura de São Paulo. Em língua portuguesa, mas para as questões discursivas, se você tem dificuldade gramatical, nesse sentido, tá? Em matemática, espera sair o edital, beleza? Agora sobre os conhecimentos específicos, né?
Isso serve também para outros concursos aí da VUNESP. Conhecimento da lei seca, propriamente dito, como eu já tinha falado. A VUNESP vai elaborar ali questões retirando trechos na íntegra das publicações institucionais e autores. Então, outros concursos, como por exemplo, Mogi das Cruzes, que está sendo cobrado seu currículo próprio, serão elaboradas questões ali retiradas na íntegra do currículo, assim também como o concurso da Prefeitura de São Paulo, e os autores também. Os autores caem exatamente o que está lá no livro ou no artigo, não tem para onde fugir. Tanto que raramente você consegue, por exemplo, quando você pede recurso contra o gabarito preliminar, conseguir deferimento, porque a VUNESP elabora muito bem as suas questões e retira do próprio livro ou do artigo. Então, não tem erro, certo? Então, é muito difícil. Então, como é que eu vou estudar se eles cobram 50, 100 livros? Como é que eu dou de conta de ler tudo isso trabalhando em 1, 2, 3 escolas, com casa, marido, filho? Como é que eu faço, professora Jéssica? Por isso que é importante você estudar por bons resumos, tá? Eu vejo aí apostilas, não desmerecendo, mas essas apostilas de banca, você pega, tem lá uma resenha de um parágrafo sobre o livro. Não dá, né? Para a VUNESP não dá, gente. É diferente de uma banca que organiza suas questões por temática, como, por exemplo, a IDECAN do último concurso de São Caetano. Então, quando cai lá o tema de avaliação, eu posso estudar a avaliação do modo geral e conseguir responder aquelas questões, mas a VUNESP não. Ela vai cobrar, por exemplo, avaliação de acordo com o livro do Cipriano Lucchesi, exatamente o que está lá na página 90. Então, se você não tiver um bom resumo, um bom entendimento dos autores e da obra, você não consegue acertar questões dos autores, como também das publicações institucionais. Precisa ter o domínio aí do currículo da cidade, por exemplo. As questões são longas e cansativas. Pega a prova lá do coordenador da Prefeitura de São Paulo. Tinha questões de meia página, mais de meia página. Foi uma prova bem cansativa. Também teremos questões estilo estudo de caso, como por exemplo, a professora Terezinha recebeu um estudante que era autista e ele não parava quieto, ela convocou a mãe, pediu para a mãe tirar ele da escola porque não tinha condição, que ele tinha que frequentar apenas uma escola especial, de acordo com a LDB, no seu artigo tal atitude da professora Terezinha está certa ou está errada. Então, também vem uma historinha aí. Ou então, nos últimos anos, principalmente de 2021 para cá, a VUNESP está gostando de cobrar questões 2 em 1. Como assim questões 2 em 1? O enunciado começa falando, por exemplo, de um autor de acordo com uma lei. Por exemplo, estou falando da Castelar, na questão do ensino da geografia nos anos iniciais. Mas depois ela pede, de acordo com a BNCC, em relação à geografia nos anos iniciais, entende? Então, é um 2 em 1. Em 2023, a VUNESP está cobrando mais autores do que legislações. Pode pegar aí as provas de Santo André, de Guarulhos, de Campinas, caiu mais autores do que legislações. Pega o concurso do Estado de São Paulo. E eu não tenho bola de cristal, mas eu falei aqui para vocês. Gente, não percam tempo estudando LDB, ECA e outras legislações. A VUNESP não está cobrando tantas legislações assim. Vai cair poucas legislações. E as que irão cair serão as legislações estaduais. E eu acertei. Então, quem seguiu a minha dica e focou na reta final nos autores, se deu bem lá na parte pedagógica, tanto que eu acertei as 10 questões lá da parte pedagógica do concurso do Estado. Outro ponto importante, também em 2023, quando a bibliografia sugerida vem com o currículo da rede, cai poucas questões ou nenhuma na prova objetiva. O currículo acaba sendo cobrado nas questões discursivas, estudo de caso. Vamos pegar o exemplo lá do concurso do Estado de São Paulo. Pelo menos na minha prova de geografia, na parte geral como pedagógica,
e para todos, né, não caiu nenhuma questão objetiva do currículo paulista. E na minha parte específica só caiu uma questão. E outras disciplinas não caiu questão nenhuma do currículo paulista. O currículo paulista acabou sendo cobrado na prova discursiva, no estudo de caso, como também na prova prática, que eu também não sei se o concurso PEI terá prova prática ou não. Precisamos aguardar aí o lançamento do edital, certo? Pega o exemplo de Guarulhos, caiu 3 ou foi 4 questões apenas. Santo André caiu apenas uma questão do currículo. Então, geralmente, quando tem o currículo na bibliografia, pelo menos em 2023, cai poucas questões ou nenhuma. Por exemplo, Guarulhos caiu ainda 4 questões porque a redação não era discursiva e estudo de caso, e sim aquela redação clássica de defesa de tese com o tema da atualidade. Agora, o Estado de São Paulo, a redação não foi assim. Eram dissertativas, né? Estudos de caso. Então, eles deixaram para cobrar ali o currículo paulista. Então, provavelmente, no concurso aqui de PEI, a VUNESP faça o mesmo. Assim também como no concurso de Mogi das Cruzes, tá? A partir de 2021, a banca está cobrando mais questões que tenham a ver com uma pedagogia mais contemporânea, como, por exemplo, o uso das tecnologias, diversidade cultural, metodologias ativas, certo? Então, há aquelas questões que geralmente têm um viés mais para uma educação tradicional, ela está deixando de cobrar e está mais cobrando essas questões mais contemporâneas aí da pedagogia, da educação. Um exemplo de questão 2 em 1, aqui da prova de PEB 1 de Rio Claro de 2022, a resolução CNE-CEB 04 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, no inciso 4º de seu artigo 47, estabelece que, para avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio, inciso 4, deve predominar o caráter formativo sobre o quantitativo e classificatório, adotando-se uma estratégia de progresso individual e contínuo que favoreça o crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, sendo organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas. Diante dessa determinação legal, é relevante destacar as ideias de Silva, Hoffmann e Esteban, 2003, sobre a avaliação do ensino-aprendizagem, numa perspectiva formativa reguladora que visa a superar o paradigma centrado no ensino. Para o autor, o papel da avaliação é acompanhar a relação ensino-aprendizagem para prover as informações necessárias a fim de... Então, olha só, uma questão cansativa que começa falando lá das diretrizes curriculares nacionais e acaba aqui na obra sobre avaliação de Silva, Hoffmann e Esteban. Então, é um 2 em 1. Então, você perde todo o seu tempo vendo lá as diretrizes curriculares para no final responder sobre essa obra, certo? Então, precisa ter cuidado com esse tipo de questão. Geralmente, o que é para responder está no último parágrafo, que é o que a gente chama de comanda, ok? Um exemplo de questão objetiva com o currículo da cidade, que eu retirei lá do último concurso de coordenador pedagógico, lá de 2019. A Secretaria Municipal de Educação, a SME, estabeleceu em São Paulo o Currículo da Cidade, Educação Infantil 2019, fundamentado no Currículo Integrador da Infância Paulistana 2015, o qual destaca na educação infantil o cuidar e o educar, assumindo compromisso com a humanização dos bebês e das crianças, e não apenas com a instituição. Visando a qualidade do trabalho desenvolvido nesses locais, a SME estabeleceu indicadores de qualidade da educação infantil, que tem, entre outros objetivos, o de auxiliar as equipes de profissionais dessas unidades, juntamente com as famílias e pessoas da comunidade, a desenvolver um processo que leve a um diagnóstico coletivo sobre a qualidade da educação promovida em cada unidade, de forma a obter melhorias no trabalho educativo desenvolvido com as crianças. Esse processo é denominado... Nossa, cansou aqui, né? E a resposta correta é a letra A autoavaliação institucional participativa, que é a avaliação dos indicadores de qualidade da educação infantil. Essa avaliação vai avaliar
a instituição de educação infantil. Portanto, não é uma questão difícil, mas é um enunciado que cansa. Dependendo da altura aí da prova, talvez se você não tiver ali um olhar atento, tiver cansado, pode errar esse tipo de questão. Agora eu vou falar sobre chute consciente. É claro, precisa estudar, mas se na hora te der um branco, você estiver nervoso, nervosa e precisar chutar, vamos dar um chute consciente. Então, por exemplo, quando eu pego alternativas que têm advérbios que mudam o sentido do verbo, como por exemplo, intensidade, pouco, menos, afirmação, realmente, sim, certo, negação, não, qual nada, tão pouco, dúvida, inclusão, exclusão, pode ter certeza que a alternativa está errada. Eu trabalho isso com vocês aqui nos simulados que eu faço no canal. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal com simulados de questões da banca VUNESP, né? Outro ponto importante é quando a alternativa não está de acordo com palavras-chave dos princípios da educação. Como, por exemplo, se a alternativa está contra os princípios da educação para todos, gestão democrática, valorização da diversidade, pluralidade de ideias, inclusão, respeito aos direitos humanos, valorização da solidariedade, ética, visão ampla, criança como sujeito de direitos, equidade, formação plena para o exercício da cidadania, pode ter certeza que a alternativa está errada. Então, sempre você precisa buscar essas palavras na alternativa. Geralmente, a alternativa certa, ela está de acordo com as palavras-chave aqui dos princípios da educação, é a mais bonita, vamos dizer assim, a mais pomposa, a mais completa, ok? Agora, as alternativas que estão incompletas, com palavras negativas ou que vão totalmente contra essas palavras-chave, essas alternativas com certeza estarão erradas. Agora, para fechar o vídeo, eu vou falar sobre a questão discursiva, né? Que geralmente a VUNESP gosta de cobrar um estudo de caso, uma historinha com uma situação problema no qual você deve dar uma solução de acordo com o conteúdo programático, com a bibliografia aí do seu concurso, como aqui no concurso tanto do ATE como o PEI, como também o PEB-1 do município de Mogi das Cruzes. O estudo de caso se refere a uma situação hipotética. Basicamente, você deve apresentar conhecimento teórico sobre o assunto, para, enfim, sugerir a solução do problema. Não necessariamente precisa ter a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Por exemplo, nas questões lá do concurso do Estado de São Paulo, eu não estruturei assim, mesmo porque a quantidade de linhas não dava para estruturar assim, né? Então, vai depender também da quantidade de linhas, tá? Tem uma resposta esperada, não é uma defesa de tese, como em outros concursos da VUNESP, como eu já tinha comentado aqui, certo? E a resposta está lá na bibliografia do seu concurso. Então, eu trouxe um exemplo aqui da discursiva do concurso de ATE. A questão A, considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa, as referências da matriz de saberes. Explique o que a escola deve valorizar, reconhecer e garantir nas abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Resposta esperada e fundamentada. Aqui eu tirei de acordo com os critérios avaliativos da VUNESP. O que tinha que ser respondido aqui na A? Abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, reconhecem e valorizam suas ideias, opiniões e experiências de vida, além de garantir que façam escolhas e participem ativamente das decisões tomadas na escola e na sala de aula. Pontuação para cada ação. Se na sua resposta você citasse e também desenvolvesse a questão do reconhecer 12 pontos, valorizar 12 pontos, garantir 12 pontos. Tanto que no meu estudo de caso, por exemplo, aqui no critério A, eu tirei a nota máxima, pontuei. Tirei tanto 12 em reconhecer, 12 em valorizar e 12 em garantir.
Portanto, tem uma resposta certa e você precisa garantir palavras-chave. Mas é claro, sempre fundamentado e organizado. Também não pode ser palavras soltas, ok? Para que você possa tirar aqui a nota máxima nas suas questões discursivas, estudos de caso, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com o material aqui apresentado, tá? Gratuitamente, para que você possa aí se organizar nos seus estudos aí para o concurso da Banca VUNESP. Se você gostou aqui do conteúdo, deixa o seu like, deixa aí os comentários que ajuda muito aqui o canal. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!